Boa tarde a todos. Hoje, 8 de junho do ano 2020, às 14 horas e 8 minutos, eu declaro aberta a 47ª Sessão Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Senhor presidente, temos um expediente subscrito por Dr. Amaro Salles de Araújo, presidente da FIER, endereçado a Vossa Excelência, com o seguinte teor. Cumprimentando, vimos por meio deste agradecer a moção de congratulações ao senhor Rodrigo Denis de Mello, diretor do CETEGAS e sua equipe, emitida por esta Corte Eleitoral, e em especial a Vossa Excelência, autor da mencionada moção, em atenção ao reconhecimento do trabalho no desenvolvimento e produção de respiradores artificiais da DINGA, que visa atender a demanda emergencial da sociedade durante a pandemia do Covid-19, Natal, 5 de junho de 2020. Somente estes. Muito obrigado, doutora Simone. E continuamos aqui na expectativa e ansiosos para que haja a aprovação dos órgãos aí e possa o equipamento desenvolvido aqui no CETEGAS ser utilizado nesse momento aí de aflição de todos. Alguma notícia da Anvisa que estava para... Ainda não, senhor presidente. Continua em tratativas, mas tem evoluído bem, sim. Perfeito. Comunicações, indicações e propostas, eu inicio aqui dando as boas-vindas aos advogados doutor André Castro, doutor Felipe Cortez, e também aos juízes eleitorais, doutor Demétrio e doutor Gustavo Silveira, que acompanham aqui na plateia virtual a nossa sessão e aguardam aí o julgamento de processo judicial dos advogados e administrativo dos magistrados, de interesse de todos aí. Eu não tenho nenhuma comunicação, indicação ou proposta a fazer. Desembargador Cornélio Alves. Boa tarde. Também não tenho não, senhor presidente. Doutor Carlos Wagner. Boa tarde a todos. Também não tenho nenhuma comunicação ou proposição a fazer, senhor presidente. Obrigado. Doutor Ricardo Tinoco. Vossa Excelência tem a palavra. Cumprimento a todos, senhor presidente. Também não tenho nenhuma comunicação ou proposição a fazer. Mas a questão do PJE, doutor Ricardo, como não já seria incluída agora? Nesse momento, por conta de não ser ainda um processo no... Pois não. Para a votação lá na pauta administrativa. Então, o que Vossa Excelência sugere, enquanto presidente do comitê, é trazer para conhecimento da Corte e... Perfeito. Não é isso? Perfeitamente. Vossa Excelência tem a palavra. Então, senhor presidente e demais membros da Corte, doutora Carolina Maciel, nós temos aqui uma demanda proveniente do nosso comitê destinado ao PJE, a funcionalidade do PJE e a análise quanto à sua evolução, proveniente das determinações advindas do TSE, um expediente que foi encaminhado e o propósito dele, o objetivo é exatamente promover uma consulta à Corte a respeito de uma nova funcionalidade que permite, por meio dela, que os membros da advocacia possam ter acesso aos documentos ementa, relatório e voto, assim como a tudo que diz respeito ao que é objeto de cada julgamento, as peças que compõem os autos do processo, na mesma oportunidade, no mesmo momento que o membro do Ministério Público. Eu vou fazer aqui uma breve leitura, para que fique bem claro qual é o objeto da consulta. Diz: a nova funcionalidade contemplará uma diferença quanto ao momento da visualização dos documentos de ementa, relatório e voto durante o julgamento, entre membros da advocacia e membros do Ministério Público Eleitoral. E aqui vem uma explicação a respeito do passo a passo, no caso dos membros do Ministério Público, em 3 etapas. Eu acredito que Vossas Excelências receberam essa documentação que compõe o
expediente, e em seguida é feita uma indagação bem objetiva. Diante do que foi exposto em relação a essas explicações técnicas, o assunto submetido é o seguinte: primeiro, a nível de consulta, deve ser mantida a nova funcionalidade que permite a advogados e Ministério Público visualizarem ementa, relatório e voto dos processos, e, em sequência, em caso positivo, a nova funcionalidade deve ser mantida na forma como foi, a princípio, implantada pelo TSE, em que o Ministério Público Eleitoral poderá ter acesso aos documentos, ementa, relatório e voto, um pouco antes dos membros da OAB, sem necessidade de uma liberação por parte da seção de apoio à Corte e taquigrafia, ou deverá ser dado ao Ministério Público Eleitoral o mesmo painel dos advogados, cuja permissão para visualizar os documentos, ementa, relatório e voto, na hora do julgamento, é condicionada à liberação pelo assessor de plenário. Então, são essas, em suma, as questões pontuais que a Corte deve se debruçar para que se chegue a uma conclusão a respeito da aplicação dessa nova ferramenta, que é indicativa de uma inovação, né, no sistema do PJE. A proposição é feita nesse sentido, senhor presidente. Vossa Excelência traz alguma sugestão já? Trago. De minha parte, eu analisando a questão sob a perspectiva daquilo que representa um tratamento isonômico em relação a todos aqueles que são considerados não mais sujeitos do processo, né? A nova processualística os trata como atores, no sentido que vivemos uma etapa em que todos os que são personagens da cena processual contribuem ou devem contribuir da decisão judicial. Eu penso que para alcançar esse fim, esse telos do novo processo, é de fato importante que exista essa permissividade para que os advogados tenham acesso simultâneo, ou seja, na mesma medida, na mesma oportunidade que os membros do Ministério Público. Portanto, a ferramenta deveria, a meu ver, assegurar esse acesso sem qualquer nível de diferença, sem qualquer desnivelamento em relação às posições ocupadas pelos membros da advocacia e pelos membros do Ministério Público Eleitoral. Em suma, é essa a posição que eu defendo. Doutor Ricardo, Vossa Excelência já deve ter conversado com os técnicos aí, a implantação, acaso aí haja uma maioria no sentido de se adotar esse novo padrão, teríamos como fazê-lo já imediato, demandaria uma resolução? Presidente, eu confesso que não fiz essa consulta específica sobre a parte tecnológica, porque eu imaginei que realmente precisávamos deliberar Perfeito. A respeito disso, e eventualmente, se subsistir alguma dificuldade nessa seara propriamente dita, acho que a Corte deverá ser informada, né, e poderá até reapreciar. E só para eu poder passar os demais, doutor Ricardo, para que a gente possa deliberar, essa plataforma ela já está liberada pelo TSE, porque é quem controla todo o processo judicial eletrônico, né? Quais os tribunais que já estão utilizando essa nova sistemática aí? Olha, no expediente aqui, eu posso não ter observado, eu não tenho assim como assegurar essa informação logo de pronto, mas eu posso solicitar que seja feita uma consulta para que oficialmente nós saibamos, né, quais são os tribunais. Os demais concordam em já deliberar hoje a respeito de se evoluir para essa nova plataforma do PJE ou deixar para uma sessão na próxima semana, por exemplo, para que possam aí refletir a respeito e que haja aqui uma deliberação e o TRE possa determinar os setores competentes aí que já façam essa adaptação. Desembargador Cornélio. Eu acho melhor deixar para a próxima semana, para a gente analisar um pouco melhor, né, porque o assunto foi colocado agora. Todo de acordo para a próxima semana, então? Presidente, na verdade, eu não vejo problema em deliberarmos e manda-se para a equipe técnica para
para que se ajuste eventualmente o sistema, até porque trata-se aqui de questão de respeito ao princípio da igualdade, né? Então, assim, questão de paridade de armas. Então, eu acredito que quanto mais rápido, né, seja deliberado, melhor para o sistema como um todo. Perfeito, doutora Adriana. Depois, doutora Caroline, eu vou, assim, adiantar que acolher a sugestão do desembargador Cornélio, mas já tomo aqui o voto já foi adiantado aí do doutor Fernando, no sentido do que trouxe o doutor Ricardo, de também já adotar aí. Porque o doutor Ricardo vai fazer uma pesquisa, não é isso? E vai fazer também uma pesquisa. Doutora Adriana. Presidente, eu só queria esclarecer exatamente, porque eu não consegui compreender realmente qual era a problemática que a gente estava analisando, porque, salvo o engano, o PJL não libera o voto para o Ministério Público, só o pleno. Então, hoje, o PJE não libera nem para o Ministério Público, nem para os advogados. No PJE, o MP é considerado parte. Então, eu não sei se eu compreendi realmente o que é que está sendo discutido, mas hoje, pela ferramenta que nós utilizamos, nenhum nem outro tem acesso. Não, perfeito. Eu que, na verdade, fui muito resumido na minha explicação. Por isso que eu pedi, que eu não compreendi perfeitamente. A falha foi integralmente minha. Essa nova funcionalidade, ela permite o acesso ao Ministério Público e, num segundo passo, busca-se saber se a Corte concorda que, além do Ministério Público ter acesso, os advogados também o tenham na mesma medida, havendo essa disponibilidade sem qualquer diferença, entende? Compreendido agora. Esse é o questionamento que é feito. Compreendido. Então, eu já adianto que eu estou de acordo com a colocação do doutor Ricardo. Então, só um esclarecimento, Só um instantinho, doutor Carlos Wagner. Doutora Caroline pediu a palavra antes aí. Obrigada, presidente. Na verdade, eu queria fazer o mesmo esclarecimento que a doutora Adriana fez, que nós não temos acesso, e eu gostaria que ficasse para a deliberação posterior, não por nada de contrário, o Ministério Público é defensor, inclusive, da paridade de armas, mas eu gostaria de conhecer melhor a questão, eu realmente não tinha conhecimento, e saber em que termos está sendo feito em outros locais para a gente estabelecer aqui. Agora, desde logo, adianto que sou favorável à paridade de armas, e que todos tenham partes, Ministério Público e advocacia, acesso no mesmo momento. Eu só queria conhecer melhor o teu para me posicionar com mais elementos. Doutor Carlos Wagner. Minha dúvida é saber se os advogados teriam acesso ao voto do relator quando o Ministério Público atuasse como fiscal da ordem jurídica. Em algumas ações ele atua como fiscal da ordem jurídica. Antes de proferir o voto do relator, os advogados já teriam acesso a esse voto antecipadamente. Nesse sentido, eu ainda não estou... Já que é o mesmo momento, porque o Ministério Público ele tem acesso ao aliás, o Ministério Público, ele, em razão de opinar sempre nas causas, ele tem acesso ao voto do relator, no momento ali do início da sessão, no início da prolação do voto. Mas o advogado só sabe do voto do relator depois o voto é proferido pelo relator, né? É evidente, até porque como ele assume uma posição de parcialidade frente à causa, né, ele não poderia ter conhecimento do voto com essa antecedência. Na verdade, doutor Carlos Wagner, não se faz esse discrimen na consulta, mas eu acho totalmente pertinente a sua preocupação à vista evidente da impossibilidade de se oportunizar ao advogado o conhecimento antecipado do julgamento, né, do começo do julgamento, a partir do voto do relator. Essa seria, talvez, vamos dizer, uma sutil diferença com relação à regra do acesso ao mesmo tempo, na mesma medida, do Ministério Público e da advocacia, porque realmente, nesse aspecto, não se poderia ter, até por força das posições ocupadas, né? É isso que Vossa Excelência pondera e com toda razão. Eu entendo e me filio aí a sua preocupação também. Viu?
como sugerido pelo desembargador Cornélio, vamos deixar para a sessão da semana seguinte. Presidente, por gentileza, eu já havia solicitado, mas eu vou novamente reiterar a solicitação, inclusive já agora a doutora Simone, aqui na presença dos demais, para encaminhar esse material o quanto antes para cada gabinete. Isso. E todos farão a leitura, poderão fazer as consultas que porventura entendam ser necessárias, acessoriamente, né? E já trazerem suas questões e contribuições na próxima sessão, não é? Exatamente. E aí já traz, doutora Simone, no formato de PAI, e aí Vossa Excelência, nos termos lá do artigo 7490 do Regimento Interno, se não estou enganado, por delegação da presidência, para relatar e submeter à corte a implantação ou não desse novo sistema. Perfeito assim? Perfeito. Doutor Geraldo Mota, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, parabenizar os presentes e também elogiar esse perfeito trabalho que o doutor Ricardo Tinoco está fazendo. Na verdade, parece-me que vai ser a questão da disponibilização e o que diferencia da intimação, porque no meio virtual, e é o que me parece, as decisões que já tenham tramitado toda a parte processual, né, o Ministério Público já tem se pronunciado e a decisão virá, e a intimação da Procuradoria Regional Eleitoral necessariamente será pessoal, e o advogado normalmente pela contagem do prazo. Então, isso vai ser extremamente importante e esse trabalho é digníssimo. Parabéns ao doutor Ricardo pela apresentação. Doutora Adriana Magalhães, comunicações, indicações e propostas. Mais uma vez, boa tarde a todos, senhor presidente. Eu não tenho nenhuma proposição, nenhuma comunicação, mas saudar especialmente os advogados doutor André e creio que doutor Felipe Cortez também, que prestigiam a nossa sessão na tarde de hoje. Obrigada. Doutor Fernando Jales. Senhor presidente, desejar boa tarde a todos e a todas, primeiramente, e também saudar o doutor Felipe Cortez, que participou comigo semana passada lá do projeto das eleitorais, e doutor André Castro, que participará amanhã, e os juízes doutor Gustavo Silveira e doutor Demétrio. Sem mais, senhor presidente. Muito bem lembrado aí para o doutor Fernando. Aqui, doutor Felipe, já foi feito o registro agradecendo e elogiando a participação de Vossa Excelência, juntamente com o doutor Evaldo, debatendo aí as deliberações partidárias para as eleições municipais de 2020, o debate mediado pelo juiz eleitoral aqui, doutor Fernando Jales. Então, bastante elogiado essa tarde eleitoral. E amanhã teremos aí às 17 horas um debate sobre as condutas vedadas, e os debatedores, doutor Bruno Montenegro, juiz eleitoral, doutor André Castro, advogado bastante respeitado aqui na comunidade jurídica potiguar, e mediado pelo desembargador Cornélio Alves. Então, amanhã, às 17 horas, é um debate que tem sido todas as terças aí fomentado pelo TRE, buscando temas de interesse dos advogados, magistrados, servidores, e voltados aí para a eleição municipal que espera ocorra ainda neste ano de 2020. Então, será amanhã às 17 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Eu passo a palavra à doutora Caroline Maciel, e na sequência, observando a paridade de armas, passarei a palavra aqui pela antiguidade, me parece mais velho, doutor André, doutor Felipe. Então, passarei a palavra ao doutor Felipe Cortez para, em nome da advocacia, trazer algum comunicado, proposição aí, caso tenha a fazê-lo. Doutora Caroline, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, inicialmente, boa tarde a todos e a todas, e saúdo os advogados e magistrados presentes e sem proposições na data de hoje. Obrigada. Obrigado, doutora Caroline. Doutor Felipe Cortez, me diga se é o mais velho mesmo aí, e Vossa Excelência tem a palavra para comunicações, indicações e eventuais propostas que tem a fazer. Não estou vendo Vossa Excelência, está sem câmera aí. Eu acho que Marcelo Borja tem que liberar. Liberou.
Boa tarde a todos, boa tarde, desembargador Glauber, muito obrigado. Aproveito para parabenizar a Corte, doutor Ricardo Tinoco, por essa valiosa proposição que fez agora do acesso aos advogados. A advocacia agradece esse ato democrático do tribunal e estou apenas aguardando o momento de fazer a sua. Agradeço e parabenizo. Muito obrigado. Obrigado. Mas é o mais velho do que na advocacia do que o doutor André, ou não? Eu acho que nós estamos empatados. Então, esgotada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos, e o primeiro processo na pauta do dia é a ação de investigação judicial eleitoral de número 601-633, dígito 06, o ano 2018. O relator é o desembargador Cornélio Alves, o investigante, Procuradoria Regional Eleitoral, investigado, o deputado Ezequiel Galvão Ferreira de Souza, advogado doutor André Augusto de Castro, e também investigado o ex-governador Robson Mesquita de Faria, o advogado doutor Felipe Cortez. Está em mesa o processo? Está em mesa, sim. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, relatório. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada pela Procuradoria Regional Eleitoral, em face de Ezequiel Galvão Ferreira de Souza e de Robson Mesquita de Faria, por suposta prática de abuso do poder político nas eleições de 2018. Em síntese, alega que, nos 180 dias anteriores à eleição, mais precisamente no dia 4 de 8 de 2018, foi concedido aumento remuneratório aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, o qual teria ocorrido ainda em índices superiores à inflação do último ano. Ademais, também atribuído ao investigado Ezequiel Galvão Ferreira de Souza a prática de abuso do poder por haver participado, em 30 de 6 de 2018, da inauguração de obras supostamente inacabadas referente a leitos da UTI, da Unidade Intensiva de Tratamento, UTI, do Hospital Mariano Coelho de Quais Novos, CRN. Ao final, pugna pela condenação dos investigados nas sessões previstas no inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 6490, requerendo contra Robson Mesquita de Faria apenas a aplicação da inelegibilidade pelo prazo de 8 anos a contar da data da eleição. Em defesa, o investigado Robson Mesquita de Faria afirmou o seguinte: 1. Somente cumpriu a Lei Estadual 10.289/17, recompondo despesas inflacionárias. 2. Não houve qualquer desequilíbrio na igualdade entre os candidatos. 3. Não houve proveito eleitoral e dito benefício não pode ser presumido. 4. A conduta impugnada não se reveste de gravidade. Já Ezequiel Galvão Ferreira de Souza, preliminarmente suscitou a inepcidade inicial, sua legitimidade passiva, além da ausência de interesse processual de formação de desconsórcio passivo necessário dentro do prazo da cadencial. No pertinente ao mérito, quanto ao reajuste de servidores, alegou o seguinte: 1. Não houve ato individual de sua parte, que não sejam os meros despachos de encaminhamento sem conteúdo decisório. 2. A Lei 10.415 somente promoveu vera recomposição salarial da ordem de 3,5%, enquanto o IPCA acumulado ao longo do ano correspondeu ao índice de 3,75%. E 3, a tramitação do projeto legislativo ocorreu antes do período vedado. E 4, não existe potencialidade lesiva e nem foi utilizado com propaganda em seu benefício. Relativamente à sua participação em leitos inaugurados na UTI do Estado, aduziu o seguinte: 1. Sua mera presença no ato de inauguração na condição de convidado, representando a Assembleia Legislativa enquanto instituição, jamais seria suficiente a demonstração do uso promocional. 2. A inauguração ocorreu em período permitido pela legislação. E 3. Não houve gravidade suficiente a ocasionar o desequilíbrio do pleito. Estado a se manifestar contra as prefaciais, a parte investigante defendeu o não acolhimento. Em decisão constante, no ID 92-8421, este corregedor rejeitou todas as preliminares aventadas, tendo sido interposto agravo interno, o qual não foi conhecido. Inquirida testemunha arrolada, foi analisado o pedido de prova pericial apresentado por Robson Mesquita de Faria, que objetivava apurar o índice inflacionário
e o percentual de recomposição das despesas salariais no período indicado na exordial, o que restou indeferido. Memorial juntado pela Procuradoria Regional Eleitoral, reiterando o não acolhimento da expressão suscitada e quanto ao mérito manifestando-se pela improcedência dos pedidos contidos na AIS em virtude de as condutas inicialmente impugnadas não haverem se vestido de caráter eleitoreiro. Apresentadas as alegações finais pelo investigado, Ezequiel Galvão Ferreira de Souza, ratificando a defesa apresentada, inclusive quanto às matérias parlamentares já aventadas, e por Robson Mesquita, que também retirou os termos de sua contestação. É o relatório. Alô? Estão me ouvindo? Estou vendo o presidente aqui congelado. Não, já estou voltando aqui. Em discussão o relatório, aprovado. Doutora Carolina Maciel, vai fazer uso da palavra? Não, senhor presidente, o Ministério Público Eleitoral apenas ratifica a manifestação já exarada nos autos. Obrigada. Perfeito. São 2 os investigados, advogados distintos, então o tempo dobrado. Inicia por doutor André Castro. É isso? Pode ser? Pode ser. Então, doutor André, Vossa Excelência tem a palavra aí pelo tempo regimental. São 10 minutos. Obrigado, presidente. Eu dou boa tarde a todos os presentes. E não poderia deixar aqui de participar a minha satisfação, né? Não somente de voltar a participar de uma sessão desse Tribunal Regional, mas como minha primeira sessão virtual, né? Realmente ela tem o condão de trazer a gente de volta para aquela sensação da primeira sustentação, muda o meio e a novidade vem e a satisfação ela aumenta. Eu pretendo ser breve, mas também não posso deixar de noticiar que da última sessão que participei, a composição da corte não era essa, de maneira que eu preciso dar boas-vindas à doutora Carolina, doutor Geraldo. Eu acredito não ter participado de nenhuma sessão com o doutor Fernando Jales, empossado, com o doutor Carlos Wagner, já tive a honra sim, de participar de uma sessão, mas queria também, tardiamente, mas com toda boa vontade, saudar a presença de Vossas Excelências na Corte, porque é a primeira oportunidade que tenho de fazê-lo nessa tribuna virtual, ainda que seja, mas não deixa de ser a tribuna. Quanto ao mérito do processo, Excelências, eu serei breve, até por conta da direção do funcionamento do Ministério Público, mas eu achei importante pontuar, porque nesse tema de aumento pontual no Ministério Público, a Justiça Eleitoral ela tem um leading case muito interessante. Aliás, tudo nessa ação é interessante. Muito embora o Ministério Público fale da concessão de aumento, ele não aquilata como conduta vedada, porque reconhece que é apenas para uma parcela do funcionalismo. Então, o Ministério Público não aquilata como conduta vedada e classifica como um abuso de poder. Não é? E, na verdade, nós estamos tratando de um índice de 3,5%, que replicou o aumento concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, um índice inferior ao índice do IPCA no ano da eleição, que foi de 3,75%, um índice muito inferior à inflação obtida entre a data base dos funcionários, que daria 4,39% no IPCA. E eu me recordei, por isso fiz questão de usar a palavra, do precedente criado no processo administrativo 19.590 do Distrito Federal, onde Sua Excelência o ministro Marco Aurélio analisava a possibilidade de implantação do aumento concedido pela lei número 11.416 de 2006, que deu o aumento do funcionalismo público naquele ano. Um aumento que não havia desde 2002. E a Corte, numa deliberação muito rápida, mas a Corte disse que, nesses casos, o que tem que se avaliar é se há um aumento real, ou seja, se há um presente, se há um aumento real,
ou se isso tão somente recompõe as perdas salariais. E, por tudo e em tudo, está óbvio que o aumento foi inferior a qualquer das maneiras que se possa analisar quanto à medição da inflação. O projeto de lei tramitou dentro do prazo permitido, somente a sanção pelo governador é que se protraiu no tempo, de maneira em que a atividade legislativa, ela de fato ocorreu em tudo e por tudo, totalmente dentro da legalidade, né? E não se enxerga como haver uma potencialidade, aliás, uma relevância jurídica nessa conduta, por conta justamente de que todos os atores que atuaram para a aprovação dessa lei agiram no dever legal. É o dever que está posto na Constituição da República de fazer essa recomposição salarial dos funcionários. Então, é preciso que se veja que é um índice muito modesto, um índice muito real, um índice que não extrapolou, que não representa vantagem real para ninguém, para nenhum dos funcionários, para nenhuma categoria, nenhum cargo, e que, de fato, sequer é aquilatado, por não haver tipicidade, como conduta vedada por parte do Ministério Público, não poderia extrapolar aí, no caso do abuso de poder. Quanto à segunda parte da acusação, que é a presença do deputado Ezequiel Ferreira de Souza numa inauguração de UTIs, isso também não é aquilatado como conduta vedada pelo Ministério Público, porque dentro do período permitido, o que o Ministério Público alega é que essa obra teria sido inaugurada sem que as UTIs tenham funcionado depois, e não funcionaram por razões outras, porque a obra estava concluída, mas nada disso faz efeito na esfera do meu constituinte. O meu constituinte participou de um evento público porque convidado, porque representa uma instituição e estava dentro do período permitido. De maneira que sequer há acusação de que isso teria sido utilizado durante a campanha como moeda eleitoral ou coisa do tipo. Não há ato de Estado, não há uma propaganda institucional que tenha sobrelevado esse fato de maneira a colher qualquer tipo de fruto, além do que é um fato isolado. Foi apenas um fato ocorrido antes do período eleitoral, que também não tem a relevância jurídica capaz de conduzir à procedência da representação. Eu peço desculpas em tomar o tempo de Vossas Excelências diante do funcionamento do Ministério Público, mas, além de trazer essas breves razões, eu também tenho toda a satisfação de retornar a essa corte. Então, eu agradeço desde já a palavra que me foi concedida e reitero os pedidos da defesa de improcedência da ação de investigação. Muito obrigado. Obrigado, doutor André Castro. Doutor Felipe Cortez, Vossa Excelência tem 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu também renovo aqui os votos de agradecimento e a minha primeira sustentação oral online no Tribunal Eleitoral, já tinha feito no Tribunal de Justiça, e vejo que, mesmo com a pandemia, o Tribunal continua efetivo, célere, como sempre, e fazendo a prestação jurisdicional chegar a cada um com seu esforço, cada um na sua casa, e isso é muito louvável. Excelência, eu vou ser mais breve do que o doutor André, porque eu colho aqui o processo eletrônico, e no ID 2159221, o Ministério Público apresentou memoriais e pediu a improcedência da ação. Certo? Então, um dos raros casos que o Ministério Público reconhece que realmente os representados não praticaram essa conduta. E eu queria destacar uma parte do parecer da doutora Carolina Maciel, que ela vai no ponto central da questão, e diz o seguinte: ao ser ouvido no transcorrer da instrução processual, o diretor-geral da Assembleia Legislativa, Augusto Carlos Garcia Medeiros, confirmou, antes do fechamento do projeto de lei em referência, ocorrerem tratativas e reuniões com os representantes do Tribunal de Justiça do RN para fim de se chegar àquele índice, que é o índice de aumento que está sendo acusado na inicial, o aumento que foi dado ao servidor da Assembleia, referente ao acumulado da inflação dos últimos 12 meses. Na realidade, segundo ele, é um índice um pouco menor do
do que a inflação verificada entre os meses de junho de 2017 a junho de 2018. Nesse contexto, a proposição da muito citada lei, objeto da presente viagem, não foi uma ação isolada daquela Casa Legislativa, tendo sido adotada também pelo Poder Judiciário, o entendimento, inclusive, não apenas a regra constitucional prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, como também no artigo 10 da Lei 10.289 de 2017, este último que estabeleceu o mês de agosto de cada ano como data base dos servidores do Legislativo Estadual. Outro assim não se pode deixar de ter o presente ano, de ter presente que no ano anterior àquele pleito, ou seja, 2017, bem como no ano seguinte, ou seja, 2019, a Assembleia Legislativa adotou o idêntico procedimento, ou seja, concedeu aos seus servidores revisão anual dos vencimentos com base nos índices inflacionários dos 12 meses anteriores à respectiva proposição, conforme se vê da Lei Complementar número 604, de 6 de setembro de 2017, e o projeto de Lei 0259/2019. Sendo assim, não se vislumbra a tentativa dos órgãos investigados em lavrar proveito eleitoral ao propor sancionar a Lei 10.415 de 2018, apta a justificar a procedência do feito, uma vez que, repito, a iniciativa foi adotada por outros órgãos e poderes estaduais, tendo ainda se repetido no ano anterior e posterior às eleições. Então, com relação a esse ponto, havendo a concordância do órgão acusado que os são inocentes os representados, eu apenas acrescento aos fundamentos já dispostos em alegações finais os memoriais do Ministério Público que peçam a improcedência da ação. Obrigado, doutor Felipe. O relator, desembargador Cornélio, como vota Vossa Excelência? O voto é longo, mas embora que adiante. Quiser resumir? As questões preliminares eu estou rejeitando todas elas, o voto está disponibilizado, né? Isso. Alguma divergência com relação às preliminares? Com relator. Com relator, senhor presidente. Então, preliminares rejeitadas à unanimidade, desembargador Cornélio. No mérito, estou seguindo a linha do Ministério Público, estou jogando a ação improcedente nos termos do parecer do Ministério Público. O voto já disponibilizado com antecedência. Doutor Carlos Wagner, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Realmente não há elementos a reconhecer a existência de abuso do poder político aos dois investigados, seja porque foi concedido a distintas carreiras do serviço público estadual idêntico percentual, que foi aquém da inflação à época, e também não houve prova de eventuais inaugurações de obras, da qual teria participado o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Então, diante dessa amíngua de prova necessária para reconhecer, caracterizar o abuso de poder político, que exige uma maior pujança de atuações e prova robusta nesse sentido, eu acompanho o eminente relator em seu voto. É como voto. Doutor Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? Com o relator, senhor presidente. Doutor Geraldo Mota. Acompanho o eminente relator, senhor presidente, em todo sentido. Doutora Adriana Magalhães. Eu também, senhor presidente, acompanho o relator. Me parece que a míngua de um arcabouço probatório que configura a existência de abuso de poder político é, de fato, a hipótese de acompanhar, inclusive, o opinamento do Ministério Público. Com o relator. Doutor Fernando Jales. Também, senhor presidente, acompanho o relator e, inclusive, louvo a posição do Ministério Público, né? Já fiz questão de externar do equilíbrio da doutora Caroline nas suas manifestações aqui nos autos. Perfeito, eu também acompanho, proclamo o resultado. O Tribunal, unanimidade, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE. Obrigado, doutor Felipe, doutor André, parabéns aí pela atuação. E, na sequência, nós temos agora o julgamento do processo de número 600.181, dígito 58, o ano 2018, relator, desembargador Cornélio Alves, requerente, o partido Avante, diretório regional, o advogado doutor Kennedy Diógenes, está em mesa, desembargador. Desculpe, tem ainda como responsáveis Fábio Luiz Monte de Holanda, o advogado doutor Breno Felipe,
Carla Verusca Fernandes, o advogado Dr. Caio de Paula, e ainda responsáveis Jefferson Medeiros Silva, Kelsey Brena Fernandes da Silva, estes assistidos pelo advogado Dr. Kennedy Diógenes. Está em mesa, Eduardo Cornélio? Está em mesa, sim. Vossa Excelência tem a palavra. Prazo de prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória do Avante, em 30 de 4 de 2018, relativa à arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2017, em entendimento à Lei 9.096/95 e Resolução 23.464/2015 do TSE. Por 4 vezes, a Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias manifestou-se nos autos. 1. O relatório de exame preliminar 28 de 2019. 2. O relatório de exame para expedição de diligência 80 de 2019. Terceiro, o parecer conclusivo, número 48/2019, opinando pela desaprovação das contas. E quarto, a informação técnica, número 11 de 2020, na qual manteve o seu posicionamento acerca da desaprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas apresentadas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? O voto também já foi disponibilizado, Eduardo Cornélio? Disponibilizado, e eu estou pela desaprovação das contas nos termos do parecer ministerial e da comissão de análise técnica, não é isso? A comissão de análise técnica, K6. Juiz eleitoral, doutor Carlos Wagner, como vota Vossa Excelência? Relator, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Me acompanha o relator, senhor presidente. Doutor Geraldo Mota. Com o relator, senhor presidente. Doutora Adriana Magalhães. Com o relator, senhor presidente. Doutor Fernando Jales. Também acompanho o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado? Processo que independa de pauta, extra-pauta? Não há. Declaro esgotada essa etapa. Vamos à pauta administrativa. Na pauta administrativa, nós temos um processo administrativo de número 600.133, dígito 31, ano 2020. O assunto é o questionamento levantado por juízes de direito das comarcas de Acari, Canguaretama, Nísia Floresta e Angicos acerca de critérios jurídicos para definição das designações de biênio, para, ao final, requerer a anulação do parágrafo 1º do artigo 3º e o parágrafo único, parte final do artigo 4º da resolução TRE número 04/2019. Este processo, ele tramitou, foi instruído e nos termos do artigo 91 caput do Regimento Interno, ele foi destacado para a relatoria do juiz eleitoral, Dr. Carlos Wagner. Está em mesa, doutor Carlos? Em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra aí para relatar, e se quiser ouvir, nós temos na plateia virtual aí doutor Demétrio, que representa um grupo que defende a permanência dos termos da resolução, e doutor Gustavo Silveira, que defende a modificação postulado aí pelos requerentes. Então, doutor Carlos Wagner, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo administrativo instaurado a partir de requerimento formulado pelos juízes de direito Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, Daniela do Nascimento Cosmo, Tiago Neves Câmara e Rafael Barros Tomás do Nascimento, titulares das varas únicas das comarcas de Acari, Canguaretama, Nísia Floresta e Angicos, respectivamente, por meio do qual postulam a anulação do parágrafo 1º do artigo 3º e parágrafo único, infine, do artigo 4º, todos da resolução TRRN 4/2019. Sustentam os requerentes que em 19 de fevereiro de 2019 foi editada a resolução número 4/2019 deste Tribunal Regional Eleitoral, que estabeleceu normas relativas ao exercício da jurisdição eleitoral de primeiro grau, a qual passou a permitir a designação para a jurisdição eleitoral de juízes de comarcas que não sejam sede de zona eleitoral nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º e parágrafo único, parte final do artigo 4º. Tribunal Regional
Tribunal Superior Eleitoral, em decisão administrativa na consulta número 744, que culminou com a aprovação da resolução 21.018/2002, definiu o critério a ser observado na sistemática de rodízio, estabelecendo que, quando necessária a realização deste, contemplará apenas os juízes integrantes de comarca sede de zona eleitoral. Em outra decisão administrativa, no âmbito do processo administrativo TSE 18.854 de Mato Grosso, que resultou na resolução 21.227 de 2002, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu que, a despeito de excluído da sistemática de rodízio, o juiz de direito responsável por vara de comarca que não seja sede de zona eleitoral na qual está inserida, poderá, em caráter excepcional e temporário, auxiliar o juiz eleitoral da comarca sede. O Conselho Nacional de Justiça, no julgamento do procedimento de controle administrativo 900.000.92.62.08/2017, deliberou que o rodízio de juízes restringe-se apenas àqueles pertencentes à comarca sede da zona eleitoral. Os magistrados requerentes, por força da resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, número 04/2019, estão submetidos a participar de rodízios com juízes de direito titulares de outras comarcas que não são sede de zona eleitoral, mas que apenas estão abrangidas pelo território desta, em flagrante desconformidade com as citadas decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça. Em despacho de 20 de maio de 2020, a presidência deste tribunal determinou fossem oficiados os juízes de direito com jurisdição em comarcas abrangidas pela 11ª, 18ª, 22ª, 23ª, 26ª, 37ª, 49ª, 58ª, 62ª, 65ª e 67ª zonas eleitorais para manifestação acerca do requerimento anulatório em exame. Em cumprimento ao despacho supra, foram expedidos vários ofícios, entre os quais endereçados aos juízes de direito do Rio Grande do Norte, também dirigido ao presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte e também ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Em atendimento à diligência da presidência, os juízes de direito Ana Maria Marinho de Brito, Andressa Luara Holanda Rosado Fernandes, Demétrio Demerval Trigueiro do Vale Neto, Deonita Antúzia de Souza Antunes Fernandes, Emanuel Telino Monteiro, Janaína Lobo da Silva Maia, Larissa Almeida Nascimento, Maria Cristina Menezes de Paiva Viana, Tatiana Freitas de Paiva Macedo e o Edson Bezerra Costa Uchoa, apresentaram manifestação conjunta acerca do requerimento anulatório formulado. Em sua manifestação, aduzem que, no julgamento da consulta TSE 744/2002, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu simples recomendação ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, não podendo a leitura do referido julgado desaguar na interpretação pretendida pelos requerentes. O verdadeiro julgado paradigma da questão controvertida é o julgamento unânime do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, no processo administrativo número 14.4331, do TSE, de 10 de dezembro de 2013, que superou a recomendação da consulta número 744 do próprio tribunal e estabeleceu a autonomia da Casa Regional para resolver a matéria, deixando aquela Corte Superior Eleitoral de admitir o questionamento. A opção política deste regional potiguar, ao editar a resolução número 4 de 2019, coincide com a prática regulamentar muito adotada pelos tribunais regionais eleitorais de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Conselho Nacional de Justiça, no precedente invocado pelos requerentes, PCA, Procedimento de Controle Administrativo número 926208 de Minas Gerais, decidiu pela legalidade não do rodízio em si, mas de sua revogação pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, não servindo de parâmetro para amparar a revogação dos dispositivos da resolução número 4 de 2019. A aprovação do artigo 3º, parágrafo 1º e artigo 4º, parágrafo 1 da resolução número 4 de 2019 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte decorreu de longo estudo de viabilidade jurídica realizado por grupo de trabalho criado em 2017, possibilitando a participação ampla e democrática
de juízes de direito na jurisdição eleitoral e representando a principal conquista institucional da classe da magistratura estadual do Rio Grande do Norte, na atual gestão do Tribunal Regional Eleitoral. A eventual revogação imediata dos dispositivos da resolução TRRN 4/2019, para além de inconveniente e inoportuna, violaria direito já reconhecido do PAI 9.594/2019, com inegável repercussão em cascata sobre todas as demais zonas eleitorais em igual situação, fazendo-se necessária, em último caso, uma modulação de efeitos na forma do artigo 23 do decreto 4.657, de 42, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ao final, pugnam preliminarmente que não seja conhecido o pedido anulatório formulado, conforme entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral do processo administrativo 1443/31 de 2013 e por este regional no PAI 9594/2019. Caso conhecido, que seja facultada a realização de sustentação oral pelos magistrados na sessão de julgamento, que seja denegado o pedido, reconhecendo-se a superação do entendimento firmado na consulta 744 do TSE 2002, pelo julgado no TSE, no PAI, processo administrativo 1443/31 de 2013, e a distinção do caso presente ao examinado pelo Conselho Nacional de Justiça no procedimento de controle administrativo 9262 de Minas Gerais. Se acatada a revogação do parágrafo 1º do artigo 3º e parágrafo único, arte final do artigo 4º, todos da resolução do TRRN, número 4/2019, que seja expressamente aprovado dispositivo no sentido de que a modificação não produzirá efeitos em relação aos biênios já em curso, com fundamento no artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Na data do dia 2 de junho de 2020, em cumprimento à determinação da presidência deste tribunal, o processo administrativo foi autuado no PJE com a sua distribuição e conclusão a este relator. Em resposta ao ofício circular número 11/2020, foram apresentadas ainda as seguintes manifestações. O juiz da 24ª Zona Eleitoral, doutor Adriano Silva Araújo, informou sua concordância com a regra que permite o rodízio entre juízes integrantes de comarcas abarcadas por zona eleitoral, mesmo que a comarca não seja sede de zona eleitoral. O juiz da 34ª Zona Eleitoral, Dr. Wagner Kelly Figueiredo de Medeiros, informou que não possui qualquer objeção em relação ao requerimento administrativo. O juiz da 62ª Zona Eleitoral, Dr. José Ricardo Dabá Arbex, pugnou pela manutenção da atual redação da resolução TRE 4 de 2019 e, subsidiariamente, caso não acolhido o pleito anterior, que seja estabelecida uma regra de transição temporal. O juiz de direito Dr. Gustavo Henrique Silveira Silva, Maria Nivalda Neco Torquato Lopes, Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas, Marivaldo Dantas de Araújo e Suzana Paula de Araújo Dantas sustentaram que a alteração promovida pelo TRRN por meio da resolução número 4 de 2019 não pode subsistir, contrariando o entendimento pacífico dos órgãos administrativos superiores, sob pena de ilegalidade e insegurança jurídica. Mediante petição apresentada, os magistrados requerentes pugnaram pela autorização para fazerem uso da palavra por ocasião da sessão de julgamento do presente processo administrativo. É o relatório, se o presidente solicita parecer oral da Procuradora Regional Eleitoral, doutora Carolina Maciel, se assim desejar. Em discussão o relatório, doutor Carlos Wagner concorda em ouvir os magistrados? Concordo, sim, senhor presidente, então, sem problema. Doutora Carolina, vamos ouvir o presidente da Marne também, e aí 5 minutos para o presidente da Marne, 5 para o requerente doutor Gustavo, mais 5 para o doutor Demétrio. Não é sustentação oral, mas permite que seja ouvido o nosso regimento interno, vamos assim fazer na sequência o parecer ministerial. Doutor Erval, Vossa Excelência tem a palavra. Está sem som. Senhor presidente, boa tarde a Vossa Excelência e a todos os membros desse Tribunal Regional Eleitoral. A Marne fica feliz
de ter sido cientificado dessa sessão, e ao tempo em que, antes mesmo dessa sessão, já tinha feito requerimento para que esta corte oportunamente pudesse, de todas as sessões de interesse da magistratura, dar ciência e pudesse oportunizar também para que a associação tivesse justamente essa oportunidade de manifestação, como essa presidência democraticamente nos oportuniza nesse momento. É importante que assuntos de interesse da magistratura sejam cientificados como o presente, para que toda a magistratura possa influenciar, possam realmente trazer a sua manifestação para que esta corte, oportunamente e com toda a sapiência, possa resolver esses casos administrativos. Nesse específico caso, como muito bem relatado por Sua Excelência, o magistrado Carlos Wagner, tem algumas peculiaridades. Eu só pedi, evidentemente, a palavra e fiz questão, e Vossa Excelência muito bem o trouxe, não só por esse requerimento, que oportunamente a presidência deve deliberar e enviar, inclusive, à corte, para que esse sodalício não só oportunize para todos os casos doravante, inclusive regulamentando não só a publicação em sessão, publicação de todas as sessões administrativas e oportunize de modo, no nosso sentido, no regimento, e oportunize essa fala, como Vossa Excelência fez agora, de forma regimental, e, evidentemente, o tempo de cada oportunidade em que a associação possa se manifestar, como existem outros regimentos de tribunais regionais eleitorais. Mas, nesse caso em específico, muito claro, inclusive no relatório, como já mencionado, que está patente o conflito de associados da nossa Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. E essa gestão, desde o começo, foi muito claro que, em havendo conflito de associados, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte não vai se manifestar. E já o fez nessa diretriz em diversas oportunidades, como, por exemplo, em casos de movimentação de carreira junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, a Marne não irá meritoriamente fazer qualquer tipo de apreciação e vem tão somente para destacar tal fato a esse sodalício, deixando, inclusive, que a representação de magistrados, os seus associados, inclusive, que já se manifestaram a essa presidência, 2 grupos representados por 2 grandes associados, doutor Gustavo Silveira de um lado, doutor Demetrios de outro, possam, evidentemente, trazer suas teses e esse tribunal saberá, com a devida sapiência, resolver da melhor forma possível. Eu tenho certeza que o fará. E destaco, por fim, tão somente, que no momento em que justamente o Poder Judiciário precisa ressaltar a sua independência, e esse tribunal, além de sua independência, é um dos tribunais que mais defende a questão da democracia, saberá, não só por essa decisão, mas por outras, ressaltar o momento importante de destaque para a democracia e justamente para a independência do Poder Judiciário. Muito obrigado, senhor presidente, e tenho certeza que o tribunal resolverá da melhor forma esta contenda. E quem ganhará mais uma vez com isso, que é o que a Marne sempre se preocupa também, é a sociedade, que terá a prestação jurisdicional resolvida da forma que equilibre tanto a questão da celeridade quanto a qualidade da prestação jurisdicional. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Erval. Um bom retorno. Doutor Gustavo Silveira, Vossa Excelência tem 5 minutos para sua fala. Doutor Gustavo, está me ouvindo? Doutor Gustavo Silveira. Lages. Gustavo Silveira.
Está ouvindo? Oi, doutor. Agora sim, Vossa Excelência tem a palavra. 5 minutos. Qual? 10 minutos, doutor? 5 minutos, doutor Gustavo. Eu não estou ouvindo. 5. Tá. Eu vou... Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Ok, iniciarei aqui. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Rego, pessoa de quem cumprimento os demais membros desta Igreja Corte. Excelentíssima senhora Procuradora Regional Eleitoral, doutora Caroline Maciel, colegas juízes que acompanham esta sessão, servidores desta casa, senhoras e senhores, uma boa tarde. De início, eu gostaria de aproveitar o ensejo para parabenizar e reconhecer a forma democrática e participativa com a qual este procedimento foi conduzido, o que permite o debate, o amadurecimento das ideias. Foi como foi relatado e informado, foi um ofício para todos os juízes se manifestarem, coisa que não ocorreu por ocasião da alteração legislativa de 2017. Serei breve e conciso, apesar do processo ter aproximadamente 100 folhas, ele é bem, assim, simples no que reporta o mérito em si, que é em torno da resolução TRE 04/2019. Não vou ler aqui novamente o dispositivo legal, e que ele, nessa resolução, permitiu que juízes não pertencentes à sede da comarca da zona eleitoral participassem do rodízio. E daí deu ensejo esse requerimento dos juízes e eu me acostei como interessado. E, vendo o processo, eu tenho aqui a relatar o seguinte. O TSE, na consulta 744, decidiu o seguinte: rodízio de juízes não pertencentes à comarca sede de zona eleitoral. Impossibilidade. O rodízio de juízes restringe-se apenas àqueles pertencentes à comarca sede da zona eleitoral. Esse julgado deu ensejo à resolução aprovada pelo TSE 21018/2002. Ressalto que esse julgamento foi unânime pelo TSE. Alguns colegas que discordam do requerimento alegam que este entendimento do TSE estaria superado. Peço vênia para esclarecer que esse mesmo consulta do TSE foi utilizada como fundamento do julgamento do plenário agora já em 2017, que foi o PCA 926208/2017. Relator o conselheiro Luciano Frota. Eu vou ler brevemente só aqui a emenda dele, diz o seguinte: fala do controle administrativo, esse caso ocorreu com o TRE de Minas Gerais, e ele fala o seguinte, na decisão: o rodízio de juízes restringe-se apenas àqueles pertencentes à comarca sede de zona eleitoral, precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. Ele, inclusive, o plenário do CNJ, inclusive, utiliza esse precedente, que é essa resolução do TSE, que eu mencionei. Esse julgamento foi feito pelo plenário em 2017. Se não bastasse isso, já em 2018, um novo processo no CNJ, já aí o PCA 92262, o PCA 9208, conselheiro Valdetário Andrade Monteiro, relator, ele decidiu de forma monocrática que, abre aspas, diante do exposto nos termos do disposto no artigo 2512 do Regimento Interno do CNJ, julgo procedente para declarar nula a resolução número 16/2018 e determinar o TRE de Sergipe que adequa seu ato normativo nos termos desta decisão e do acórdão proferido no PCA 926208/2017, no prazo de 30 dias, que é justamente a impossibilidade do rodízio de juízes, de juízes
que pertence à comarca diversa da zona eleitoral, da sede da zona eleitoral. Quer dizer, o CNJ hoje, ele não leva mais nem a plenário. A matéria está tão pacificada naquele órgão que já está havendo julgamento monocrático. O julgamento monocrático se reporta ao julgamento plenário, quer dizer, então não há que se falar em superação de resolução do TSE. Tanto é que é o paradigma que o CNJ tem utilizado, 2017, 2018. Foi alegado pelos colegas que discordam do entendimento que, além disso, essa decisão do plenário não se aplicaria ao caso. Mas vejam, o caso é um juiz do TRE de Minas, que não era sede da zona eleitoral, pleiteia junto ao CNJ que participasse do rodízio eleitoral. O CNJ julga pelo indeferimento, entendendo que tem que ser sede. Então, eu vejo que o caso é absolutamente idêntico ao que está sendo analisado. Os colegas também alegaram que o julgamento monocrático teria sido equivocado. Mais uma vez, eu discordo, porque ele não é equivocado, porque ele se baseou no julgamento plenário, que se baseou no TSE. Mais um minuto, doutor Gustavo. Um minuto. Os colegas falam acerca do julgamento do TRE de São Paulo, de 2013. Lembrando que os julgados do CNJ são 2017 e 2018. Esse julgado do TRE de São Paulo, 2013, ele não foi conhecido. Foi um julgamento que constou o seguinte: questionamento inadmitido. Então, assim, não houve o debate, não houve o julgamento de mérito. A matéria não foi conhecida. Então, no meu modesto entendimento, se a matéria não foi conhecida, eu entendo que não poderia servir de precedente, sobretudo quando nós temos decisão do CNJ reiteradas vezes, monocrático, colegiada. Com relação ao efeito modulativo, o TRE de Sergipe, no julgamento do TRE de Sergipe, o CNJ, ao julgar, não concedeu nenhum efeito modulativo. Pelo contrário, ele disse que em 30 dias o TRE de Sergipe teria que se adequar à decisão. No meu modesto entendimento, não se pode conceder a um ato nulo um efeito jurídico posterior, inclusive gerando insegurança jurídica. E só para finalizar, questão de ordem prática, no próprio PAI que deu origem à alteração legislativa pelo TRE, que se chama, a PAI 12632/2017, um grupo de trabalho que foi formalizado colocou o seguinte: dificuldades práticas na implementação da resolução. Quer dizer, além da questão jurídica tratada, a questão prática, porque seria colocar um juiz de outra zona. Desculpa. Eu agradeço a atenção dos senhores. Boa tarde. Obrigado, doutor Gustavo Silveira. Doutor Gustavo usou 7 minutos, doutor Demetrio. Vossa Excelência tem os mesmos 7 minutos. Marque aí, por favor, por aqui. Certo. Começando, gostaria de saudar Gustavo, meu amigo Gustavo, que, como o desembargador Glauber falou, tem um sério defeito de ser flamenguista, apesar do brilhantismo do discurso. Desembargador Glauber, gostaria de saudar o senhor, em nome de todo mundo, inclusive do Ministério Público, desde já salientando e reforçando e parabenizando, mais do que tudo, por esse marco institucional que foi o rodízio de magistrados, a democratização do rodízio de magistrados na sua gestão. E essa sua gestão é vanguardista, ela segue São Paulo, Rio e Espírito Santo nessa democratização. A tese se embasa em 3 fundamentos, 3 supostos precedentes. Com todas as vias possíveis, o CNJ, no julgado de 2018 monocrático, ele julgou a questão, mas não julgou. Ele se baseou na consulta 744, que foi superada pelo processo administrativo 1443 de 2010, que é do TSE, não é do TRE, como sustentado pelo meu amigo Gustavo. A segunda razão, o PCA de 2017 de Minas, ele não tratou de legalidade do rodízio, ele tratou de legalidade da revogação do rodízio, que nós não temos dúvidas que é legal, mesmo porque os tribunais têm autonomia. E, como eu falei, o PCA de 2018, ele julgou, mas não julgou. O conselheiro disse que a matéria estava pacífica, mas não está pacífica. Eu não estou dizendo que o conselheiro é displicente, alguma coisa do tipo. Nós somos juízes e sabemos a quantidade de processos que julgamos e tudo, e que eles podem passar batido, e foi o que aconteceu. Então, as emendas são extremamente confusas, dos 2 julgados que o conselheiro utilizou, e vamos agora ao verdadeiro julgado paradigma. E assim,
que é justamente o julgado do TSE, que eu falei, não do TRE São Paulo, como o meu amigo Gustavo falou. Eu vou ler ipsis literis, porque fica mais fácil. O TSE, ele é o presidente do TRE São Paulo, para instituir o rodízio em São Paulo, ele perguntou ao TSE se poderia. E aí o que é que a ministra Lócio, que foi a relatora, relatou? Possibilidade de designação de magistrado para o exercício da função eleitoral em comarca diversa da que exerce sua jurisdição na justiça comum, por não ser a comarca sede da zona eleitoral exclusiva. Sequer o TSE admitiu essa consulta de se é possível ou não. Cada TRE deve decidir isso. Como foi que a ministra Lócio decidiu? Senhor presidente, questiona-se na espécie a possibilidade de designação de juiz eleitoral para exercício em comarca diversa da que exerce a jurisdição comum. Entendo que tal matéria deve ser resolvida no âmbito do próprio Tribunal Regional e não competindo a este tribunal decidir a respeito. E o tribunal, por unanimidade, inadmitiu esse questionamento, seguindo aí o ministro Marco Aurélio, Rosa Weber, Laurita, Lócio, Gilmar Mendes, Humberto Martins e Henrique Neves. Então, assim, se o TSE disse que sequer cabe decidir a respeito dessa legalidade, não existe nenhuma ilegalidade, por que nós do TRE-RN não seguiríamos essa questão? Então, a gente está pedindo para que os senhores não sequer conheçam dessa ilegalidade, porque ilegalidade não existe, certo? Se entendesse que se trata de ilegalidade, vai violar esse precedente do TSE, que diz que cada tribunal que deve resolver essa questão, né? Simplesmente porque a ilegalidade do rodízio, ela não existe, ela é aplicada em São Paulo e no Rio há pelo menos 3 anos. Se fosse ser ilegal, então todos os julgados do TRE São Paulo são ilegais, dos juízes das zonas no interior. Então, assim, se os senhores ainda assim conhecerem, por que revogar a maior conquista democrática para a classe da magistratura do Rio Grande do Norte nessa gestão, algo que já é aplicado, como eu falei, em São Paulo, Rio e Espírito Santo? Por que revogar um dispositivo recém-aprovado neste mesmo biênio, que foi o biênio de Vossa Excelência, como eu disse, foi um marco nessa questão, que inclusive já produziu efeitos jurídicos no processo do PAE número 4594. Que efeitos jurídicos são esses? Foi um julgado aqui em um processo administrativo do TRE que falou o seguinte: então, juíza de Almino Afonso pediu para que fosse reconhecido o direito ao rodízio com base na resolução, e a assessoria de Vossa Excelência, que é uma assessoria excelente, diga-se passagem, disse o seguinte: quanto à sugestão do rodízio entre magistrados das comarcas de Patu e Almino Afonso, aventada pelo doutor Valdir Lobo Maia, é dizer ser possível, notadamente com base na diretriz constitucional que institui o biênio no serviço eleitoral. E mais adiante, sob o palio da justiça, é certo que a regra propicia a todos os juízes de direito a vivência das funções eleitorais nesta justiça especializada, situação amplamente desejada pelo egrégio TSE, como refletem as razões de decidir da resolução TSE 22197, que estabelece normas relativas ao exercício da jurisdição eleitoral em primeiro grau. Dessarte, considerando o exposto, imperioso concluir ser possível, no âmbito da 37ª Zona Eleitoral, o rodízio entre juízes eleitorais, devendo, nesse caso, a juíza de direito da comarca de Almino Afonso, doutora Larissa Almeida Nascimento, assumir a referida zona em 14 de dezembro de 2020, ou seja, há menos de 6 meses, a doutora Larissa, por uma decisão já do TRE, já vai assumir essa zona. E aí, por que revogar essa resolução aos 45 minutos do segundo tempo, como se diz, já próximo da doutora Larissa assumir, não só da doutora Larissa, todos os requeridos, em tese, podem concorrer ao biênio e podem, desde já, serem juízes eleitorais logo num período muito próximo. Então, são estes os termos da nossa defesa. Nós pedimos para que não haja o conhecimento da questão, seguindo o precedente do TSE em São Paulo, que é o 144331 de 2010, que superou a consulta 744, que considera que o PCA 2017 não julgou a legalidade do rodízio, julgou a legalidade da revogação do rodízio, com base na independência de cada tribunal, e Colime aceita a tese de que o PCA 2018, ele era para julgar a legalidade do rodízio, mas não julgou. Citou erroneamente as 2 emendas, sendo induzido a erro nessa resposta. E aí nós pedimos que a resolução continue produzindo seus efeitos normalmente. São os termos da nossa manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Demétrio. Doutora Caroline, a opinião de Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhor relator, senhores julgadores, como eu observei aqui de tudo que foi falado até agora, hoje se trata de uma matéria mais complexa, né, de interesse de toda a magistratura do Rio Grande do Norte, com a necessidade de enfrentamento, inclusive, de diversas normas, de CMJ, de TRE, etc. O Ministério Público Eleitoral, excepcionalmente, gostaria de ter vista dos autos, se assim não houver oposição do doutor relator e de Vossa Excelência, se comprometendo a apresentar o parecer na sessão de amanhã, se for possível. Doutor Carlos Wagner. Sem objeção, senhor presidente. Da minha parte também não há. Os demais, todos aguardam a opinião do Ministério Público. Então, ajustamos para... Nós temos sessão quinta-feira aí? Não, quinta é feriado. Amanhã já, doutora Carolina? Ou quer deixar para a semana seguinte? Não, pode ser amanhã. Amanhã, então, amanhã, como opinião já por escrito, teremos a continuidade do julgamento. Então, após a leitura do relatório, as falas dos juízes Gustavo Silveira e Demétrios e do presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, pediu vista dos autos para a emissão do seu parecer à Procuradora Regional Eleitoral. Continuidade, havendo o julgamento sido suspenso, com o compromisso de continuidade na sessão de amanhã às 14 horas. É isso? Perfeito. Então, vamos. Algum outro processo que não tenha sido apregoado? Não há. Agradecendo a presença de todos e desejando saúde. Até amanhã, se Deus quiser. Acho que foi levar a Tissara no aeroporto. Declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde. Como o Valentina fez uma surpresa muito legal.